Então, caros irmãos e irmãs, vamos ver hoje uma primeira parte da origem dos livros do Antigo Testamento. Não dá para ver tudo numa só aula, então hoje vamos ver uma primeira parte, o primeiro conjunto de livros, que são os 5 primeiros livros. Deixa-me ver um pouco melhor aqui. Isso. Os autores dos livros do Antigo Testamento, isso é. E vamos começar, então, com o livro da lei. Assim é chamado o conjunto dos 5 primeiros livros, a vezes tem outra maneira de chamar esses livros. Esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, na origem, era como um só livro, chamado Livro da Lei, mas foi dividido em vários volumes, e se deram depois esses 5 nomes a esses 5 volumes ou livros. Bem, então, a igreja atribui a autoria do Pentateuco a Moisés, com a ajuda de seus colaboradores, mas vamos tentar ver um pouco mais precisamente como chegou à existência este livro. Deixa-me ver aqui. Vou procurar algo que preparei para vocês. Está aqui. Bem. Então, os chamamos os livros Pentateuco, que vem da palavra grega, que significa os 5 volumes. Mas, em fim de contas, quem os escreveu? Vamos ver uma resposta primeiro nos livros do Antigo Testamento, começando com os primeiros livros que formam o que podemos chamar o livro da lei. Primeiro, então, o livro do Gênesis. Para o Gênesis, o autor teve que recorrer a documentos que existiam, como as genealogias, ou também como os 2 textos complementares da criação, como confirmou o Papa João Paulo II, em Origens Gerais. Então, alguma imagem do Gênesis. Vocês veem esta imagem aqui? Ah, vem, não é? Perfeito. Ok, então... esse texto aqui, vocês o veem também ou não? Talvez não, mas pelo menos podem escutá-lo, tá bom? Então, além disso, foram reunidas, além dos textos que usou Moisés, foram reunidas certas tradições orais confiáveis por ter sido protegidas pelo Espírito Santo. Os relatos dos primeiros tempos faziam parte da cultura que tinham os membros do povo de Deus, pois os antepassados tinham comunicado suas experiências, seus conhecimentos a seus descendentes, que agora formavam o povo de Israel. E isso é os descendentes de Israel, o Jacó, que era o neto de Abraão. E a divina providência tomou os meios para que sejam guardados de forma autêntica, pelo menos por uma parte das pessoas, e Moisés recebeu essas informações, fazendo um discernimento nelas, de modo que sejam escritas nesse livro só aquelas que Deus quis. Deus então protegeu essas verdades que se transmitiram dos pais aos filhos, até chegar ao tempo de Moisés. Então, aqui então, Abraão
com sua visão das estrelas, ou mais bem, seu olhar para as estrelas, e a promessa de Deus que sua descendência seria numerosa como as estrelas. E a rei do mar. Mais longe, na última parte do livro do Gênesis, se fala da história de José. E se conta com tantos aspectos ou elementos e detalhes que podemos pensar que José deixou isso por escrito, escrevendo ele mesmo ou pedindo a outra pessoa dictar ou escrever o que ele mesmo contou. Então, isso para o primeiro livro, para expressar de alguma forma breve o que pode ser como foi composto o primeiro dos 5 livros no tempo de Moisés. Então, ele recorreu a documentos escritos e tradições orais que existiam no seu tempo. No livro seguinte, que é o livro do Êxodo. No livro do Êxodo, lemos: então o Senhor disse a Moisés: escreve isto para memorial num livro. Encontramos isso no capítulo 17. A partir desse momento, sem dúvida, Moisés foi atento para escrever o que acontecia e as palavras de Deus que ele recebia dele. Pouco depois, lemos nesse livro, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, capítulo 24. E em seguida vemos que ele começou a usar esse livro, porque lemos lá, Moisés tomou o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor falou, nós o faremos e obedeceremos. Então, Moisés, o chama o livro da aliança, ainda estava na etapa de composição, mas já tinha algo escrito por ele. Então, Moisés também recebeu a lei, aí é um pouco diferente, porque algo que foi escrito por Deus mesmo é que Moisés transmitiu. Temos o relato dos mandamentos da lei no capítulo 20 do Êxodo. Vamos ao livro seguinte, o livro do Levítico. O fato que alguns eventos sejam apresentados 2 vezes pode explicar-se porque aconteceu às vezes 2 vezes o mesmo evento. Por exemplo, a água que surgiu de um rochedo. Temos esse relato em Êxodo 17 e também em Números 20. Ou por explicar-se porque foram vários colaboradores que ajudaram Moisés a compor sua obra. Passamos ao livro dos Números. Aí também temos uma indicação interessante. O livro dos Números indica que Moisés registrou, por ordem do Senhor, os lugares de partida do povo de Israel, segundo as etapas. Está no capítulo 33. Então, outra ocasião em que Moisés escreveu algo, e o fez porque o Senhor lhe pediu. Então, provavelmente depois completou outras partes desses livros e com pessoas que o ajudavam. Livro do Deuteronômio. Aí Moisés é representado pregando porque esse livro contém 3 discursos de Moisés. E um deles é bastante grande. No livro do Deuteronômio, Moisés menciona as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então já tinha muita coisa escrita. Lei em hebraico se diz Torá. E quase ao final do mesmo livro do Deuteronômio lemos: Moisés escreveu esta lei. Então notem bem a expressão. Escreveu esta lei. Então o conjunto. E a deu aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Isso está no capítulo 31 do Deuteronômio.
E lemos pouco depois, quando acabou de escrever as palavras desta lei no livro até o fim, Moisés ordenou aos levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor: tomai o livro da lei e colocai-o junto da arca da aliança do Senhor, vosso Deus. Um lugar assim muito alto no campo religioso. E também uma maneira de proteger o livro da lei, né, dentro da arca da aliança do Senhor. Então, essas várias informações se encontram em diversos livros que fazem parte do livro da lei de Moisés. Vamos ver agora o que dizem os livros seguintes acerca desses mesmos 5 primeiros livros. Josué, o sucessor de Moisés, já falava do livro da lei que tinha à sua disposição. Ele escreveu no início de seu livro que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Mas bem, isso é Deus que diz a Josué. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Então, ele tinha esse livro à sua disposição e Deus lhe pedia ver, mais exatamente, meditar esse livro de maneira a poder ser guiado pela sabedoria que continha. Então, já usava um livro que tinha o que Moisés quis que esteja nele. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, sobre o Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito na lei de Moisés. Então, é outra passagem ao qual se refere Josué, na lei de Moisés, então, que já tinha então, escrito acerca desta edificação de um altar ao Senhor. Depois Josué leu todas as palavras da lei, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Para palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué, na presença de toda a Assembleia de Israel. Todo o povo tinha que escutar tudo isso de maneira que seja uma luz que os guie ao longo de sua vida, especialmente quando iam estar na terra de Canaã, que conquistaram. Depois Josué lhes disse: esforçai-vos, pois, eu já estava na terra de Canaã, esforçai-vos muitíssimo para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem vos desviar nem à direita nem à esquerda. Isso se encontra no capítulo 23 de Josué. Então, notem bem aqui que às vezes ele fala do livro da lei, às vezes, em outra ocasião, da lei de Moisés, e aqui o livro da lei de Moisés. Por ele sabe muito bem que Moisés tinha escrito essa lei. Mesmo se for com colaboradores, Moisés fazia um discernimento com o que os colaboradores escreviam e guardou no seu livro só o que ele pensava que Deus queria que seja escrito. Vamos ver um pouco mais adiante na história o que aconteceu com esse livro. No reino de Josafá, os notáveis e os levitas puseram-se a ensinar em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Notem essa nova expressão, livro da lei do Senhor. E porque percorreram as cidades de Judá, instruindo o povo. Isso está no segundo livro de Crônicas, capítulo 17. No tempo do rei Joás, o sacerdote Joiadá confiou a responsabilidade da casa do Senhor aos sacerdotes e levitas, segundo as classes em que Davi os havia dividido, para serviço da casa do Senhor, oferecer holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés.
Notamos, então, como Davi procurou seguir as indicações que estavam na lei de Moisés, no culto que estava organizando. Agora, o profeta Isaías, então, no 7º século, escreveu: buscai no livro do Senhor e lede. Então, esse livro estava à disposição. Durante o reino de Josias, o sumo sacerdote Elsias disse ao secretário Safá: achei o livro da lei no templo do Senhor. Isso indica que durante um tempo não se encontrava este livro, mas o encontrou lá no templo do Senhor, templo de Jerusalém. O rei leu diante deles, isso é o povo, todo o conteúdo do lei, mas bem, todo o conteúdo do livro da aliança. Estou retomando uma expressão que Moisés mesmo usou. Então, esse livro, então, encontrado no templo do Senhor. Esse rei realizou outros aspectos do culto conforme está escrito no livro de Moisés. Segundo de Crônicas, capítulo 35. Agora, no início do exílio, então por volta do ano 580, Baruque falou também da lei de Moisés e escreveu numa oração: Senhor nosso Deus, tu agiste para conosco segundo toda a tua indulgência e toda a tua imensa misericórdia, segundo o que havias falado por meio de teu servo Moisés, quando lhe mandaste escrever a lei diante dos israelitas. Então, ele tinha consciência que Moisés tinha escrito diante dos israelitas. Exilado, o profeta Daniel orou. Eis uma parte de sua oração. Nós não escutamos a palavra do Senhor nosso Deus, de modo a caminhar de acordo com as leis que Ele nos deu, por meio de seus servos, os profetas. Israel inteiro desrespeito as tuas leis e deixou de obedecer a tua palavra. Por isso caíram sobre nós as maldições e ameaças que são escritas na lei de Moisés, servo de Deus, pois pecamos contra ele. Toda essa desgraça nos veio de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Aí também tem uma lógica, caros irmãos e irmãs. Se Deus previa recompensas e, por outro lado, ameaças, segundo a observância da lei de Moisés, tem uma lógica que essas coisas foram escritas de modo que se possam guardar e que fiquem claras para as pessoas e que não fosse só algo comunicado oralmente. Deus toma os meios. Então, e de fato, uma das ameaças, caso que não observassem essa lei com seus mandamentos, era precisamente ser cativos e sair em exílio. Isso foi anunciado em uma profecia no tempo de Moisés. Então, o que aconteceu, mas claro, séculos depois. Mas não é porque encontramos esta profecia, que se realizou séculos depois, que devemos dizer que esse livro foi escrito quando aconteceu a realização dessa profecia ou depois. Isso já não é ter confiança na profecia que Deus pode comunicar séculos antes de sua realização. Depois do exílio, se usou de novo esse mesmo livro, como podemos ler no livro de Esdras e no livro de Neemias, que usa a expressão o livro da lei de Deus. E outra expressão, o livro da lei do Senhor, seu Deus. Neemias menciona a leitura pública do livro de Moisés. Então, diferentes maneiras de chamar o mesmo livro. Ou seja, este mesmo que estamos falando, que contém os 5 primeiros livros atuais. No livro do Eclesiástico, chamado também Siracide, depois da apresentação da sabedoria, o autor conclui assim: tudo isto é o livro da aliança do Altíssimo, a lei que Moisés promulgou para nós.
encontrar quase no final do livro, no capítulo 42. Então, aí vemos que temos muitas testemunhas de muitos livros do Antigo Testamento que falam desse mesmo livro, porque era central na vida do povo de Deus, desde o tempo de Moisés, de modo que possa ser uma grande ajuda para orientar, formar o povo, de modo que um dia possa ser preparado para a vinda do Filho de Deus, o Messias. Um pouco como os evangelhos foram escritos pelos apóstolos, de modo a servir de base segura, como libros inspirados pelo Espírito Santo, e que nós seguimos nos tempos atuais, escutando-os ou lendo-os com fé, de uma forma um pouco semelhante, Deus quis que sua lei, o conjunto do que aconteceu desde a origem dos tempos, que tudo isso fosse guardado também de forma escrita, de forma que as pessoas possam ter acesso a essas verdades, confiando nelas, confiando na verdade que expressa. Vamos passar agora ao que dizem os livros do Novo Testamento sobre o livro da lei. Acho que entendem que o que estamos buscando são indicações nas Santas Escrituras que nos ajudam a perceber que esses 5 primeiros livros, chamados no conjunto Livro da Lei, têm Moisés como principal autor, e que não podemos dizer que todas essas coisas que estão nesses livros foram escritos principalmente depois de Moisés, como alguns dizem. Então, no Novo Testamento, primeiro os Evangelhos. São João escreveu no seu Evangelho: a lei foi dada por meio de Moisés. Está no início do seu Evangelho. Por meio dele, de Moisés, então Deus deu a lei. E qual era o pensamento dos discípulos antes de conhecerem a Cristo? Lemos que Felipe se encontrou com Natanael e lhe disse: encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Porque nos livros dos profetas e também no livro da lei de Moisés tem várias profecias. E então Felipe reconheceu em Jesus aquele que foi anunciado por essas profecias. Cristo mesmo disse: se cresceis em Moisés, também creeríeis em mim, pois foi ao meu respeito que ele escreveu. Mas, se não credes nos seus escritos, como creereis nas minhas palavras? É mais fácil crer nos escritos de Moisés do que em Jesus. Né? Mas notem aqui nessa frase: se não credes nos seus escritos, né? Então, o que Moisés escreveu. O Senhor disse aos judeus que queriam matá-lo: Moisés não vos deu a lei? É uma pergunta. No entanto, nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Então, aí notamos a expressão: Moisés não vos deu a lei? Deixando de entender que sim. Respondendo a uma pergunta, Jesus disse: enquanto à ressurreição dos mortos, nunca lestes no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui, a expressão que notemos é no livro de Moisés. Assim o chama Jesus. Cristo não diria tudo isso se Moisés não fosse o autor desse livro, pelo menos seu autor principal. E uma vez ressuscitado, Jesus falou aos apóstolos: era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, de novo, notamos lei de Moisés. Depois, no Novo Testamento, São Paulo na carta aos Romanos.
Em relação à justiça que vem da lei, Moisés escreve: quem cumprir essas coisas viverá por elas. Então, notamos o que diz Paulo: Moisés escreveu isso. Era a fé dos apóstolos. Bem. Então, Jesus e seus apóstolos consideraram e consideram que Moisés é o autor, pelo menos o autor humano principal, do livro da lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, irmãos e irmãs, se alguém diz, Jesus aceitou Moisés como autor da lei, porque era o que pensava o povo de seu tempo, mas não é ele o autor desses livros. Nesse caso, convém refletir. Será que Cristo era dependente dos pensamentos de seu tempo, de maneira a aceitar algo que seria um erro? Percebemos que Jesus tem conhecimentos que superam muito os conhecimentos dos seres humanos. E isso se entende sem dificuldade se reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho único de Deus Pai, enviado por Ele. Acaso Deus Filho pode enganar-se? Segundo a vontade de Deus Pai, Ele se revelou como a verdade em pessoa. Então, como poderia dizer qualquer coisa que não seja a verdade? Inclusive nesse campo, quando ele fala da lei de Moisés, ele não se engana. Ou do livro de Moisés, ele sabe muito bem que é Moisés que escreveu. Além disso, a aparição de Moisés e de Elias ao lado de Jesus na sua transfiguração mostra a grande importância que Deus dá a estas duas pessoas da antiga aliança. Moisés, precisamente por ser ligado à lei, e Elias como eminente representante dos profetas. Depois vou deixar um momento para perguntas, mas vou terminar o que temos aqui sobre esse mesmo assunto, para que tenham o conjunto da apresentação. Com essas passagens do Antigo e do Novo Testamento, que acabamos de ver, entendemos porque toda a tradição judaica e toda a tradição cristã consideraram que Moisés tinha escrito o livro da lei. Como surgiram dúvidas sobre esse assunto, especialmente no século XIX, o Papa Pio X aprovou, em 1906, um texto da Comissão Bíblica Pontifícia sobre a autenticidade mosaica do Pentateuco, isso os 5 primeiros livros, no qual é afirmado que não se pode admitir que esses livros não têm Moisés como autor, nem que foram escritos com o uso de fontes, em sua maioria posteriores a Moisés. É importante sublinhar, porque se são fontes posteriores a Moisés, pois tem menos confiabilidade. Mas se pode admitir a hipótese que ele foi ajudado por várias pessoas para escrever segundo sua vontade e sua vontade de Moisés. Também se pode admitir que Moisés, na redação de sua obra, fez uso de fontes, seguindo o que está ali no texto da Comissão Bíblica Pontifícia. Ele fez uso de fontes, seja documentos escritos, seja tradições orais, sobre o sopro da inspiração divina. E guardando substancialmente a autenticidade mosaica do Pentateuco, pode-se admitir que ao longo dos séculos tenham acontecido algumas modificações, como acréscimos depois da morte de Moisés por um autor inspirado, ou explicações inseridas no texto. Algumas palavras ou formas de linguagem mais antigas substituídas por linguagem mais recente. Até aí o texto
da Comissão Bíblica no tempo do Papa Pio X. Já dá indicações interessantes com a autoridade desse documento da Igreja, se ele usou fontes escritas, orais, especialmente para escrever o livro do Gênesis, porque são eventos antes dele. E para os eventos de seu tempo, pois, pessoas que colaboraram com ele. Agora é difícil fazer isso, tudo isso sozinho. Agora, tem outro documento, anos depois. A Pontifícia Comissão Bíblica, no tempo de Pio XII, escreveu uma carta em 1948, na qual mencionou esse documento de 1906, que é o documento anterior, e esclareceu: hoje ninguém põe em dúvida a existência de tais fontes, ou nega um acréscimo progressivo das leis mosaicas devido às circunstâncias sociais e religiosas dos tempos seguintes, progressão que se manifesta também nos relatos históricos. Todavia, mesmo no campo dos exegetas não católicos, se professam hoje em dia opiniões muito divergentes a respeito da natureza ou do número de tais documentos, sua denominação e data. Então, porque são hipóteses, ainda em estado de pesquisa, se entende que tenha divergências de opiniões. Nem sequer faltam em diferentes países autores que, por razões puramente críticas e históricas, e sem intenção apológica alguma, rechaçam resolutamente as teorias mais em voga até agora e buscam a explicação de certas particularidades relacionais do Pentateuco, não tanto na diversidade dos pressupostos documentos, quanto na psicologia especial e nos procedimentos particulares, melhor conhecidos hoje, do pensamento e da expressão dos antigos orientais, ou também no diferente gênero literário postulado pela diversidade das matérias. Por exemplo, na apresentação de uma genealogia, inevitavelmente tem um estilo diferente de quando se narra um relato da história. Ou, outro exemplo, quando se apresentam normas, por exemplo, respeitarás o estrangeiro. Porque quando tem uma série de normas, é normal também que tenha um estilo diferente do que quando se conta uma história. Bem, terminou essa passagem desse documento da Comissão Bíblica. Por isso, convidamos os peritos católicos a estudarem esses problemas sem preconceito, à luz de uma sã crítica e dos resultados das outras ciências ligadas a estas matérias. E esse estudo estabelecerá, sem dúvida, a grande contribuição e a profunda influência de Moisés como autor e legislador. Uma grande parte, grande importância de Moisés na composição desses livros. Então, se é justo e normal que usou várias fontes pelas coisas que aconteceram antes de seu tempo, mas para as coisas do seu tempo, do tempo de Moisés, o magistério se expressa suficientemente claramente para dizer que não podem ser principalmente coisas escritas depois, que o que foi escrito depois foi complemento, vários complementos, como o que acabamos de escutar. Agora, mais recentemente, num documento chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja, em 1993, a Pontifícia Comissão Bíblica escreveu: no século XVIII, João Astruc se contentou ainda em dar como explicação que Moisés tinha se servido de várias fontes, sobretudo de duas fontes principais, para compor o livro do Gênesis. Mas, em seguida, a crítica contestou cada vez mais resolutamente
atribuição da composição do Pentateuco a Moisés. A crítica literária se identificou durante muito tempo com um esforço para discernir diversas fontes nos textos. E assim que se desenvolveu no século XIX a hipótese dos documentos, notem essa expressão, hipótese dos documentos, que procura explicar a redação do Pentateuco. 4 documentos, em parte paralelos entre si, mas provenientes de épocas diferentes, teriam sido incorporados, são chamados, os 4 documentos, o Yavista, outro o Eloísta, outro documento, o Deuteronomista, e o quarto, o Sacerdotal. É desse último documento que o redactor final teria se servido para estruturar o conjunto dos 5 livros. Essencialmente, estas hipóteses são ainda aceitas atualmente na exegese, mas elas são objeto de contestações. Então, muitos não concordam. E também eu não concordo. Então, notamos que a Pontifícia Comissão Bíblica reconheceu a existência dessas hipóteses, mas não afirmou a autenticidade delas. Também não foram aceitas em nenhum outro documento do magistério da Igreja. Então, não temos isso, porque para nós tem autoridade o magistério da Igreja, que significa os textos oficiais dos papas e dos textos de suas comissões, como a Comissão Bíblica, textos aprovados por ele ou por eles, os papas. O magistério também o que ensina os bispos unidos ao Papa, ou seja, que concordam com o Papa. Temos algo que me parece interessante na introdução da Bíblia de Jerusalém, na sua edição de 2002. Lemos lá. Essa teoria documentária clássica, que, aliás, estava ligada a uma concepção evolucionista das ideias religiosas em Israel, foi frequentemente questionada. E outros autores só aceitam com modificações mais ou menos consideráveis. Ela podia ser até rejeitada em bloco por diferentes razões, a ligação com a tradição antiga, judaica ou cristã, desempenhando talvez um papel particularmente importante. Sim, um papel muito importante, porque Deus não deixa o povo antigo ou povo novo, enganar-se sobre coisas importantes. Deus protege as verdades, de modo que o povo não se engane e que também comunique a outros verdades seguras. Nesse caso, que Deus inspirou Moisés para compor o livro da lei, usando fontes que existiam antes dele, e no tempo dele o fez com colaboradores, e depois dele foram só complementos. Sem tirar, então, Moisés como sendo o autor humano principal, inspirado pelo Espírito Santo. Agora quero escutar vocês. Se tem perguntas, vou tentar responder. Peraí, Carol, eu vou falar agora. Um Padre? pouco mais forte, por favor. Sim, padre? Sim. Isso. Padre, eu tive uma ligeira impressão a respeito dos 3 últimos livros do Pentateuco, a saber, Levítico, Números e Deuteronômio, que é como se eles fossem deu uma impressão de remissiva. Não sei se é. Se é uma remissiva, a pergunta é essa. A outra seria em relação a, mas o senhor já respondeu com algumas citações, que eu ia perguntar sobre se no conjunto dos primeiros livros do Antigo Testamento existia algum tipo de relação com o Novo Testamento, com o mandato de Jesus evangelizar. Mas o senhor já respondeu com algumas citações. Sim.
Exato. Então, esse é o primeiro assunto, Cristiane. Sim, isso. É só uma outra que foi, só para sim. fechar, Sim. uma outra que foi em relação, quando o Senhor cita que encontramos Jesus, aquele que foi anunciado pelas profecias de Moisés. Sim. Então, quando Filipe assim o afirma, a dúvida seria quando ele diz assim, quando foi anunciado pelas profecias de Moisés, aí alguns duvidam quanto à identidade de Jesus. Por isso que se pergunta que ele é um profeta, se ele é um profeta. Sim. Sim, ok. Então, vou retomar isso também depois. A primeira pergunta, então, por que nos últimos livros, especialmente no Deuteronômio, Moisés diz coisas que, em parte, foram já ditas antes, por exemplo, no livro do Êxodo. Bom, não tudo foi dito antes, mas uma parte. Então, isso se entende porque o povo de Israel esteve muito tempo no deserto. Então, certas coisas que foram ditas no início do tempo no deserto, depois do Êxodo, saindo do Egito, quando então Moisés recebeu muitas normas, especialmente os 10 mandamentos, isso foi transmitido ao povo. Mas, anos depois, era justo e inclusive necessário retomar, reapresentar muitas coisas, inclusive os mandamentos. Porque os mandamentos sim os temos no Éxodo, como vimos, mas os temos também, quase da mesma forma, no livro do Deuteronômio, no capítulo 6. Então, foi pouco tempo antes da entrada na Terra Prometida que Moisés quis reunir todo o povo e dar-lhes vários discursos em que recordava muitas coisas que já Deus lhe tinha comunicado, para que o povo tenha bem claro, antes de entrar na terra que iam conquistar e que Deus lhes tinha prometido. Tem sua lógica nesse sentido. Né? Era necessário retomar isso para que o povo, como diria, não esqueça e possa ter isso fresco na memória. Além disso, não esqueçamos que os adultos que saíram do Egito, eles não entraram na terra de Canaã. Temos uma exceção com Josué, mas os demais não entraram, são seus filhos que entraram. Os filhos dos adultos que saíram do Egito. Então, era justo também que esses filhos possam escutar, talvez algumas deles, por primeira vez, da boca de Moisés, o que ele mesmo tinha recebido de Deus. Responde um pouco? Bom, espero que respondi. Sim, padre. Bom, sim. A ver, a terceira pergunta, já que me disse que respondi a segunda, a terceira era sobre que, irmã? Cris, pode dizer de novo Não, sua última? a terceira foi justamente quando da afirmação de um dos discípulos que se diz, encontramos Jesus, aquele que foi anunciado pelas profecias de Moisés. Há alguns, inclusive, que quando o próprio Jesus, quando pergunta para Pedro, quem é que dizes quem eu sou? Então, essa pergunta aqui não é de identidade, mas de autoidentificação com o projeto de Cristo. Aí alguns têm a dúvida de saber qual era a identidade de Jesus, se Jesus era um profeta. Tá, sim, ok. De alguma forma, sim. E isso está incluído numa das profecias de Moisés, que Deus comunicou a ele, quando disse: Eu suscitarei um profeta depois de ti, colocarei minhas palavras na sua boca, e dizendo que ele ia comunicar as palavras de Deus. Né? Então, isso se realizou plenamente em Jesus Cristo, que falava só palavras de Deus. Né? Então, Jesus, sim, é realmente profeta no sentido perfeito, porque comunicava as palavras divinas, e tudo que dizia era segundo o que o Pai lhe pedia dizer, como vemos mais de uma vez no Evangelho segundo São João. Bem, então, assim, várias profecias que estão nos 5 primeiros livros da Bíblia se realizaram em Jesus Cristo, na sua vida. Bem,
quando Jesus diz, eu sou, né? Claro, se refere a como Deus se tinha apresentado a Moisés, explicado o sentido de seu nome, né? Que Yehowah, Yahweh, significa eu sou, para evocar a plenitude da existência de Deus, sua existência perfeita, porque nós recebemos existência, mas Deus não. Ele existe plenamente e perfeitamente desde sempre, segundo a revelação que recebemos dele. Então, quando Jesus retoma essa expressão, é uma maneira de, pouco a pouco, ajudar as pessoas a entender que também ele pode dizer eu sou, porque na sua natureza divina tem a existência perfeita desde sempre, como Deus Pai. Ele não diz explicitamente eu sou Deus, não. Mas não esqueçamos que quando ressuscitaram, se apresentou a Tomé, Tomé disse, meu Senhor e meu Deus, falando a Jesus Cristo, reconhecendo sua divindade. E Jesus lhe disse, porque tu me vês, tu crês. Então Jesus aceitou essas palavras de fé de Tomé, quando ele diz, meu Senhor e meu Deus. Depois João retomou isso no início do seu evangelho, apresentando Jesus, chamado Palavra do Pai, apresentando-o como sendo não só filho único do Pai, mas também como sendo Deus, né? No início do seu evangelho. Isso esclarece um pouquinho, Cristiane? Espero que sim. Bem, irmãos e irmãs, alguma outra pergunta? E assim vamos terminar para hoje. As próximas vezes vai ser um pouco menos longo, claro, para cada livro, porque precisamente não tem tantas dificuldades como esses primeiros 5 livros. No conjunto, sendo chamado, no Antigo e no Novo Testamento, com uma palavra de conjunto, tipo o livro da lei, o livro de Moisés, o livro da aliança, tá? Bem, então, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs, e até a próxima vez. Com o favor de Deus, vai ser a última vez em que procuramos ver os outros livros do Antigo Testamento com a pergunta: qual é sua origem ou quais são seus autores? Até a próxima vez, então. Obrigada, Padre. Muito obrigada, Padre. Damos graças a Deus. Obrigada, Padre. De nada, irmãos.